Boa noite, meus queridos. Ei, gente, vamos entrando. Vamos entrando. Oi, Antônio, Wagner, Miranda, Joanir. Mais tintos do que brancos. Augustinho, Milton, Geraldo, David. Vamos acenando para vocês todos, meus queridos. Fernando Neto, José, vamos entrando. Fatiga, vamos entrando, meus queridos, acenando para todos vocês. Uma linda noite para todos vocês, para todos nós. Boa noite, você tem um sorriso lindo, que Deus abençoe sua noite, Deus ilumine sempre sua vida. Amém, meu querido, muito obrigada. Assim seja, assim é, para todos nós. Estou estendendo aqui a bênção para todos que aqui estão. Oi, Rodrigo, Pedro, vamos entrando, meus queridos, acenando para todos vocês. Reginaldo, Van, muito obrigada, muito obrigada. A Linda que agradece. Rodrigo, obrigada. Vamos começando então. Temos um tema aqui, um texto importantíssimo, e eu tenho feito aqui algumas provocações no decorrer da semana, desde a primeira live. Suas palavras tocam meu coração, palavras verdadeiras, palavras que têm um brilho especial. Você tem um grande dom, as palavras. Muito obrigada, Miranda, muito obrigada. Obrigada. Então, nós começamos. Eu não sei se você que está aqui hoje, se você esteve na live da semana passada, onde eu comecei a discussão. Quando eu falo isso, não quer dizer que eu não tenha fechado a live. Inclusive, se você não assistiu a live da semana passada, ela está no meu canal no YouTube. Convido que você confira essa live lá, que foi o início da conversa, o início do pensar, o início da caminhada por essa estrada, uma estrada aí que a gente não pode deixar de passar por ela, não. Pessoas que estão despertando, pessoas que já têm consciência de que deseja mais, de que quer mais, de que merece viver mais aqui na 3D, precisa estar ligado, antenado nessas coisas todas, em tudo que vai colocar a gente num nível mais elevado. Ei, Lulu, que bom você aqui, minha linda. Marcos, Luiz Gonzaga, Michel. Vamos entrando, meus queridos. Pode puxar uma cadeira, pega uma almofada. Quero que vocês se sintam aí bastante confortáveis nessa noite de sábado. Não tem balada, pelo menos nessa hora não tem, e você decidiu entrar aqui. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena, eu tenho certeza. Algumas pessoas estão muito... Eu mexi muito com algumas pessoas no seguinte sentido. Eu tive muitas perguntas no privado, gerou uma certa inquietação em algumas pessoas, dúvidas, muitas dúvidas. Então, quando eu decidi, antes de acontecer a live, eu já tinha decidido a partir o assunto, porque é um assunto grande, é um assunto delicado de se tratar, porque eu vou envolver, eu vou entrar, vamos pensar assim, nas camadas mais profundas. Eu vou falar de sensações, eu vou falar de sentimentos, eu vou falar de sexo, que até então para muitas pessoas também é visto como um tabu. Então, eu já sabia que não seria fácil quando, nas vezes que o tema foi apresentado para mim nos cursos que eu fiz. Eu ficava muito atenta ao que as pessoas comentavam, às perguntas, aos comentários e aos desabafos em torno do assunto. Então, gente, para já começar a clarear, vamos botar uma luz toda aqui? Tem uma luz aqui em volta de mim. Vamos entrando, meus queridos Antonino, Gerry, Santos, todos vocês. Obrigada pela presença. Então, vamos colocar vamos começar colocando um pouco de luz antes até do brinde. A minha intenção aqui não é assustar você, dizer que o sexo vai te matar. Eu fiz aí uma chamada, né, trazendo um dado dos franceses. Não é que se você pratica sexo você vai morrer, não tem nada disso, tá? Algumas dúvidas chegaram lá. Cláudia, então como é que é? A gente não pode ter relação sexual? Então vamos esclarecer. Vamos pensar que eu comecei a
a revolver essa terra, a sua terra interna, para que você possa fazer um novo plantio. Quando eu falo assim, é porque eu tenho certeza com base nas coisas que eu já vivi, na minha experiência, nas minhas dores, nos meus desafios. Essa carinha é ótima. Nos meus desafios, passando pelos meus desafios, atravessando a noite escura da alma, atravessando os desertos que a gente atravessa mesmo, que não é só a Cláudia, todo mundo passa por eles, principalmente quando decide que essa não é a vida que eu quero para mim. Então daí você já começa a separar joio do trigo, você começa a ter mais clareza, começa a chegar uma iluminação, que inclusive parte dessa iluminação, ela vem de dentro, ela vem da sua alma. Então, vamos colocar... Primeiro, abre a mente para me escutar. Fico muito feliz de você estar aqui. Homem, mulher. Mulher, por enquanto, parece que é só a Lulu. Como eu disse na semana passada, esse texto ele não se dirige exclusivamente a homens, né? Então, pensando que, em termos de subconsciente coletivo, nós estamos todos conectados. Pensando que eu quero entender também o que acontece no universo do outro, porque o outro, em determinadas situações, ele é um espelho para mim. Independente de gênero aqui, tá bem? Então, assim, nós aprendemos muito com as histórias do outro, não é verdade? Oi, Sebaju, Costela Moto, Francisco, vamos entrando, os coraçõezinhos, muito obrigada, meus queridos, vamos lá. Então, vamos começar. O primeira luz aqui que eu vou colocar não é para assustar você, mas para esclarecer. Você depois vai conseguir perceber, depois que a gente percorrer por essa estrada, eu vou entregar para você esse texto, né, que eu estou falando aqui, eu estou entregando. E daí depois você vai ver o que vai fazer com ele, né? Porque assim, eu não estou aqui com a pretensão de falar assim, olha, Francisco, não faça isso não. Ou Sebaju, você deve fazer isso. Não, eu não estou aqui com essa pretensão, não estou aqui com essa intenção de dizer para você o que você faça isso, deixe de fazer aquilo. Eu estou aqui para entregar para você um texto que eu preparei com muito cuidado, porque eu tenho muito cuidado com as palavras que eu entrego para você aqui, seja aí no feed, seja falando, com base em pesquisas. Tudo é ciência, com base em comprovação científica. Para que você possa, primeiro, se você nunca ouviu falar disso, que você possa ter conhecimento. Se você já ouviu, para que você possa aprofundar esse conhecimento. E depois, você vai saber o que vai fazer com isso. Se você quiser me contar no privado, eu até gostaria, porque essa interlocução ela é muito importante para mim. Eu faço avaliações constantes dos retornos que as pessoas me dão lá, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer isso não, tá bem? Sinta-se à vontade. Você está em casa, você está em casa, você está na minha casa. Então, abra as portas da sua, abra a sua mente para me escutar e a gente já começa brindando. Um brinde a você, um brinde à sua expansão, um brinde ao seu crescimento. Muito feliz de você estar aqui num sábado à noite. Davi, Carlinhos, Ronaldo, a todos vocês, que essa expansão possa acontecer mesmo e deixar você a muitos passos à frente do que você estava ontem, na semana passada. É a minha intenção. Estou colocando nessa água, nesse brinde, e está no meu texto. A todos vocês, meus queridos. Oi, Carlinhos, oi para você também. Para mim é uma grande alegria estar aqui na sua live, como eu disse, você tem palavras verdadeiras que tocam no coração. Não vou abrir só a minha mente, mas também o meu coração. Olha que maravilha, Miranda, pois é. O nosso coração é o nosso centro eletromagnético, né? A moça que agradece, Denilson, obrigada. O nosso coração, ô Miranda, aproveitando a sua fala, ele é o nosso centro eletromagnético. O nosso coração, dizem alguns escritores metafísicos, que é onde reside, que é onde mora a nossa supraconsciência. Cláudia, o que é isso? A nossa supraconsciência
é a nossa mente mais elevada. É a mente que nos possibilita manifestar as coisas através da lei da atração. Porque essa mente mais elevada, ela não é a subconsciente que está aqui dentro, nem está aqui dentro, ela está espalhada no nosso corpo todo. Mas a mente mais elevada não é a subconsciente. A subconsciente é a mente que fica travando, atravancando, te prendendo, te impedindo de segurar, te amarrando. Ah, amarrando nada, porque a porta dessa prisão está aberta. Então, se você quiser, tem como sair. Eu já saí. Estou aqui para ajudar você. Já disse aqui e vou repetir. Eu estou em cima do barco. Meu barco agora tem timão, tem a pessoa que conduz. Eu sei para onde eu estou indo. Eu já estou em cima do barco e agora eu estou estendendo a mão. Vou puxar você. Quem quiser subir em cima do barco, eu te garanto que a viagem daqui de cima é muito melhor. É mais abundante, é mais próspera. Oi, Danilo, Matheus, Record, Newton, bom vocês aqui, meus queridos, acenando para todos com muito carinho, muito mesmo, tá? Fico muito feliz em ver que vocês estão preocupados. Não diria preocupados, a preocupação, ela nos coloca presos à mente, né? Então, eu sempre digo também assim, que a gente pode escolher entre viver preocupado, estressado e viver inspirado. Porque quando você começa a perceber que pode assumir o controle da sua vida, eu estou ensinando a fazer isso aqui. Que você pode, de manhã, ao acordar, que você pode criar o seu dia e que se você tem fé, realmente vai acontecer igualzinho você criou, que vai chegar num ponto que você vai estar como eu, que eu penso e acontece. Eu falo uma coisa antes de sair de casa e a hora que eu desço, já aconteceu lá embaixo. Tem muitos anos de treino, porque é treino, né? A gente está falando de treino mesmo, porque uma mente subconsciente que vem aqui já trabalhando nessa mesma forma há 10, 20, 30 anos, não sei a sua idade, ela está treinadinha, ela já sabe exatamente tudo, né? Ela arquiva, né? Ela arquiva aí tudo o que você fez, tudo que você faz e o conhecido para a sua mente subconsciente, para a sua, para a minha, para a nossa, é o que ela entende que é o melhor para você, mesmo que esse conhecido te faça sofrer. É assim que funciona. Então, a gente desvia a nossa atenção para onde está a nossa mente mais elevada, que é o que o Miranda falou do coração, que é essa mente que vai modificar. É essa mente que vai conseguir fazer com que você consiga o que você quer. Porque a ruptura amorosa que aconteceu com você, você criou. Cláudia, mas como assim? Mas a pessoa fez comigo, eu fui traído, eu fui enganado, eu me dediquei ao extremo. O moço escreveu para mim outro dia, Cláudia, eu sou muito atencioso. Não, ele pôs assim, ainda vou responder essa pergunta, mas chegou aqui agora, eu tenho que falar. Cláudia, o que acontece quando o homem dá toda atenção à mulher, é atencioso, destina carinho, atenção, amor, faz sexo 5 vezes por semana, e eu disse assim, nossa, eu não consigo responder com 1 minuto, né? Porque as perguntas da caixinha é 1 minuto, isso aqui dá um texto. Então eu falei, não, peraí, eu preciso responder, elaborar, porque tem muita coisa aqui, inclusive, se você pensar assim, você está entregando tudo para a pessoa e ela não te dá. Então tem várias questões, tem um leque de questões para a gente abrir aqui, tá bom? E aqui eu tô querendo dizer para você já começar a pensar o seguinte, sim, tudo que você faz, todas as suas ações, elas estão criando a sua vida, o seu mundo. Mas a gente precisa entender, né? Pensar assim, mas peraí, como assim, Cláudia, me explica? O que eu tô fazendo de errado que meus relacionamentos não estão dando certo? Não entendi, Fabrício. E aí a gente vai precisar apurar, mergulhar no que você está fazendo. Quando você começar a participar mais das minhas lives e se inteirar desses textos, isso já vai começar a ressoar com mais clareza dentro de você e você vai encontrar todas as respostas, eu te garanto, tá bem? Vamos então falar de energia sexual, falar de transmutação de energia sexual, o que é isso, Cláudia, como é que não é, acenando para todos. Então vamos lá. Eu vou retomar o conceito.
Ai, Fabrício, eu não tenho, Fabrício, isso aqui não é live, você tá no lugar errado, Fabrício, tá bom? Você tá no lugar errado. Gente, isso aqui não é live para ficar perguntando, você perguntar essas coisas para pessoa. Não é isso não. Tá bem? Aqui é o seguinte, você vai fazer pergunta para mim, mas você não vai ficar aqui perguntando as coisas para as pessoas. Olha aí, Fabrício, não é. Aqui eu não vou permitir. Aqui, gente, tem um controle rígido, tá bom? A minha casa aqui, a pessoa não entra e faz o que ela quer, não. Não faz. Porque tem um planejamento, olha, tem um planejamento, tem um texto, tem um trabalho, tem um estudo. Eu fico horas trabalhando aqui, eu me empenho para fazer, eu tenho muita responsabilidade e compromisso com o que eu vou entregar. Agora eu vou deixar aqui a pessoa ficar levantando, pergunta aqui, não sei o que lá o quê, sendo que está indo para um caminho que não tem nada a ver com o meu? Não dá. Tá? Então, que vocês entendam o que eu fiz aí, já fiz em outras lives e vou continuar fazendo, porque novamente. Não é porque eu estou aqui, porque às vezes eu sou mulher, porque às vezes pensa que eu estou sozinha, que eu não estou no controle, que eu não estou enxergando, que eu estou falando, que eu não estou lendo. Gente, estou atenta a tudo. Estou atenta a tudo que vocês escrevem aqui. Estou atenta a todo mundo que entra aí. Estou. Porque você, quando começar a expandir a sua consciência, abrir a sua mente, despertar, o seu nível de atenção, ele vai aumentar muito. Você vai conseguir perceber a energia que faz bem para você e a que faz mal. Você vai conseguir perceber o ambiente que te adoece, literalmente. O ambiente que te cura. Você vai conseguir escolher com muita propriedade o que você quer para você e sem o menor receio de falar, isso não é bom para mim, tô dando as costas saindo. Tô dando as costas saindo. Então aqui, se eu estou na minha casa, e chegar alguém aqui que fala algo que está totalmente inadequado, que vai atrapalhar o meu trabalho com vocês aqui, que é muito sério, eu não vou dar as costas e sair, mas eu vou, delicadamente, eu vou retirar essa pessoa, eu pego, né? Retiro a pessoa porque não está de acordo, não está adequado. Ótima noite, Wesley. Então vamos lá? Queridos, eu vou retomar o conceito de transmutação, de energia sexual. Sou professora, sempre procuro explicar de forma bem didática. Se aparecer alguma pergunta, pode perguntar. Oi, Brian, Sérgio, o difusor, Silver, Tito. Vamos entrando, queridos. Então, sintam-se à vontade para fazer as perguntas, tá bem? As colocações, os comentários, tá? A comunidade que está aqui comigo, vocês, a maioria das pessoas que estão aqui, elas são muito elegantes, né? Então, às vezes acontece uma coisa ou outra, isso faz parte da vida, porque pessoas diferentes estão em níveis diferentes, a gente tem que saber lidar com isso, eu sei, porque eu sei me posicionar diante dessas situações e com muita firmeza tomar a ação que eu preciso, não vou ficar fazendo de conta que eu não estou vendo, não vou, porque eu não faço isso na minha vida mais, já fiz muito. Mas tudo é um aprendizado, a gente aprende com tudo, isso meu pai dizia isso. A gente aprende com tudo que acontece com a gente, perto da gente, ao nosso redor. O tempo todo a gente está ensinando e aprendendo, não é verdade? E quando acontece uma situação assim, é muito bom também para a gente enxergar assim, poxa, sem julgamentos, mas eu me sinto num lugar mais elevado do que esse. Isso é bom, né? A gente também, para a gente poder enxergar assim, tá valendo a pena o meu esforço, porque eu não ia me propor a fazer esse tipo de coisa. Ponto. A gente tem que saber o que vem na mente, o que a gente fala. Exatamente. É isso aí, Miranda. Muito obrigada pelo seu apoio, pela sua elegância. E vamos então. Bom, e aí é o seguinte. Vamos pensar comigo? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, gente. Lídia Modas, Claudson, vamos entrando, meus queridos. Vamos pensar comigo aqui o seguinte. Grande parte da população está vivendo aí num mundo que é muito superficial, concorda comigo? Num mundo que é raso, superfície, que não as pessoas, não vou dizer a maioria, mas grande parte da população está vivendo dessa maneira, não quer o profundo, só quer o raso, o superficial. E aí, por que eu estou falando isso? Se você se identifica, muito obrigada pelas palminhas, meu querido. Se você se identifica nesse lugar, ok, eu não vou julgar, não vou condenar, porque pessoas diferentes estão em níveis diferentes, está tudo bem. Então, se você falar assim, Cláudia, sim, eu me reconheço nesse lugar do superficial, do raso, mas por enquanto tá bom para mim, tá bom para eu ficar nesse lugar, ok. Eu não vou dizer para você, sai daí, não. Aqui não tem nada, não existe nada forçado.
Não existe. Vamos pensar, o que eu entrego para você vem em forma de convite, vem em forma de provocação. Então, se você sentiu isso aqui dentro, se ressoa com você, se acende alguma luz, se te acorda um pouco mais, então é para você, ótimo. Se não é também, ótimo. Que bom que você está aqui. Se não é o momento ainda de você tomar determinadas atitudes, um moço outro dia falou, Cláudia, eu concordo com essas coisas, eu quero para mim, mas eu ainda não me sinto pronto o suficiente. Falei, ótimo, não força nada não. Oi, Antônio, Jânio, Fernando, Cássio. Eu disse para ele, não força, deixa chegar o momento, vai chegar o momento certo. Vai chegar o momento certo. Bom, então, mas se você entender, intuir, sentir que você merece, que você deseja e que você pode ter muito mais, então eu lhe asseguro, tem como você sair desse mundo superficial em que você está mergulhado, vamos pensar assim, esse mundo superficial, ele não é o mundo real. Ele não é. Mas tem como você sair desse lugar, eu estou aqui para ajudar, tá? Vai depender do seu livre-arbítrio. Sempre, nós que decidimos e resolvemos tudo em nossa vida, não é verdade, gente? Por mais que a pessoa fale com a gente, por mais que seja alguém da família, um amigo muito chegado, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, no fim das contas, quem decide é você. Você tem o seu livre-arbítrio. Eu espero que você esteja aí deixando que o seu atue e que outra pessoa não tome as decisões por você, porque isso para mim é uma dos piores tipos de aprisionamento, tá bem? Bom, vamos então aqui, vamos ver onde estou no texto. E aí, você vai pensar o seguinte, tá? Esse texto aqui, onde eu falo da questão da energia sexual, da transmutação da energia sexual, né? Você vai, depois de escutar, depois de se inteirar do assunto, então você vai pensar o seguinte, você vai conseguir responder. Nem precisa dizer para mim, mas você vai conseguir responder aí. Você, aí nas suas reflexões, no seu momento que você estiver sozinho, você vai perceber. O sexo está ajudando você ou ele está prejudicando você? Veja que a energia sexual é a energia mais potente, mais poderosa. Você já leu aí, você já percebeu, você já escutou eu falando disso aí. É a energia mais potente, mais poderosa, é a energia vital, é a única energia capaz de gerar vida. Então é uma energia extremamente poderosa. Mas essa energia sexual, ela pode estar prejudicando você. Não é para assustar, é para conscientizar. Há muitos anos, quando eu sempre cuidei muito da minha alimentação, da minha saúde, né? Aqui quem está me acompanhando sabe, tem uma mulher que se preocupa muito com a alimentação, com a saúde, não faço uso de nenhum medicamento, saúde maravilhosa, lá no topo. E então, há alguns anos, né, lendo sobre refrigerantes, tirei da minha vida, né? Coca-Cola nem pensar, todos eles, mas já tem alguns anos, muitos anos, porque quando eu comecei a me inteirar, ler, isso tudo que vai fazer dentro de mim, eu vou comprar algo para eu poder ingerir, para ser um alimento que vai me prejudicar dessa maneira? Não vou não. Não vou mesmo. Ainda vou gastar dinheiro com algo que eu sei que está me prejudicando. Isso é consciência. Ah, Cláudia, eu tomo refrigerante. Eu falei, não vou abrir essa questão. Eu falei que cada um aí com o seu, cada um, você faz as suas reflexões. Eu não passo a vida inteira, eu não passo o dia inteiro comendo. Ah, Cláudia, mas e aí quando você vai numa festa e só tem refrigerante, eu não tô tomando nada, bebida alcoólica, eu fico só na água. Eu fico só na água, gente. Nem se chegar num lugar assim de uma festa, eu não vou nem um copinho que eu tô com sede, não, porque não entra. Não entra mais. Aquilo lá atrás que ainda era saboroso, um refrigerante geladinho, nem é mais. Não tá acima da água de jeito nenhum, principalmente porque eu sei dos benefícios da água em meu corpo. Entende? Então, o texto que eu trouxe para você aqui, ele vai te falar. Ele vai te mostrar. Com a minha palavra, você vai enxergar.
Dessa forma, a energia sexual me ajuda. Dessa forma, a energia sexual está me prejudicando. Então, a partir de agora, o livre-arbítrio é seu. Você vai decidir, você vai escolher. E quando você faz isso com a sua consciência, você fica muito tranquilo, você fica em paz. Porque não é aquilo assim de não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo aqui. Eu estou em casa, eu não estou com a minha família. Para ninguém dizer para mim assim, Cláudia, você vai tomar um copo de refrigerante? Você não parou de tomar refrigerante? Então não tem ninguém da minha família aqui, eu tô sozinha. Ah, comprei ali, ninguém vai ver. Gente, escutem. Isso de não tem ninguém vendo, a sua consciência, ela vê tudo o tempo todo. Você pode enganar um parente, um vizinho, um amigo, mas você engana a sua consciência. Deus está vendo tudo o tempo todo, mas a sua consciência também. Para quê? Então, se eu sei que me prejudica, eu não quero. Ponto. Porque eu estou aqui cuidando, como eu disse. Cuido de cada coisa assim, eu não passo o dia inteiro comendo, eu quero uma alimentação que ela seja saborosa e saudável. Saborosa pensando no hoje. Saudável pensando no lá na frente. Hoje não é alimentação não, mas é só porque o exemplo encaixa aqui. Acenando para todos, meus queridos. Então é assim, vamos lá. Vamos de situação prática. Você acabou de ter um encontro com uma mulher. Eu agora vou fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês respondessem, tá bem? Bom, você acabou de ter um encontro com uma mulher, tá? Vamos pensar? Oi, Isadora, minha querida, vamos entrando, meus queridos. Então, ó, você acabou de ter um encontro com uma mulher. Vamos pensar que essa mulher é uma mulher que você não tem só uma atração física, não, tá? Cria essa cena na sua cabeça, porque você vai conseguir enxergar como eu coloquei no texto para você responder para mim. Então, você acabou de ter um encontro, vocês passaram a noite juntos, não é só atração física, existe também aí uma conexão que é emocional com essa pessoa, né? Com essa mulher, desse homem com essa mulher, tá? Daí eu pergunto, vocês tiveram relações sexuais, e aí, o que acontece? Então, olha só, vamos fazer de conta que nesse momento, tá? Vocês acabaram de ter aqui, chegou o momento do clímax, né? O momento da culminância desse ato sexual foi agora. Agora. Aí eu pergunto, o que acontece com esse homem agora? Com esse homem aí que tá com essa mulher aí na cama? O que ele faz logo depois do clímax, desse momento aí, do ápice aí, dessa culminância desse ato sexual? O que o homem faz imediatamente depois? Quem quer falar? Cláudio, Fernando, Rodolfo. O que o homem faz, gente? Tem muito mais homem do que mulher. Quem se sentir confortável, quiser responder, quiser dizer aí, o que o homem faz logo depois aí do sexo? Ele vira pro lado e dorme, não é? Não é verdade, gente? Tem alguém que vai dizer que não? Ele vira pro lado e dorme, independente aí se ele tem um vínculo, independente de qual seja o vínculo que ele tem com essa mulher, ele vira pro lado e dorme. E aí a mulher vira pro lado e dorme? Não. A mulher vai lá, ela abraça, ela beija, ela olha, ela costuma ainda olhar e falar assim, ô dó, gente, ele dormiu. Não é verdade, gente? Sabe por que isso acontece? Vamos entender? Porque assim, eu trouxe várias situações práticas para você entender alguma situação que pode ter ocorrido com você na sua vida e que às vezes você até sofreu, você até ficou enchendo a cabeça de coisa. Gente, por que aconteceu aquilo aquele dia? Tava tudo tão bom e de repente... Vamos colocar mais luz? Vamos colocar mais luz? Vamos clarear? Então, vamos lá. Pra gente entender o que aconteceu aí, né? Esse homem dormir. Esse homem, todo homem, qualquer homem, dorme mesmo logo após a culminância do sexo. E sabe por quê? Porque o cérebro do homem, ele se desgasta, mas ele se desgasta muito, ele precisa se recuperar. Ele tem um desgaste brutal, então ele precisa se recuperar
É como se o cérebro dele dissesse, se o cérebro do homem dissesse para ele assim: ou você dorme ou você morre. Por isso que eu ainda coloquei lá que os franceses, eles chamam o orgasmo de pequena morte. Então, imediatamente, o cérebro do homem coloca ele para dormir, meio que fala assim: você tem que dormir, dorme agora, vira para o lado e dorme. Tá? Bom, e aí, só para você entender também o aprofundamento disso, fizeram algumas testagens com aparelhos que fazem um mapeamento no cérebro, sabe? Tipo tipo o eletro. Então colocaram, as pessoas iam tudo combinado, é claro, né? Isso aí, gente, isso tudo tem comprovação científica, tá? Então pegaram umas pessoas e disseram, olha, nós vamos fazer umas testagens, vocês, né? Vocês querem fazer e tal? E as pessoas estavam com esses aparelhos que estavam mapeando o cérebro enquanto elas tinham ali relações sexuais, tá? E aí o que aconteceu? O que esse mapa revelou é que a pessoa, no momento do clímax, no momento do orgasmo, no momento da culminância do sexo, vamos pensar assim, o que acontece dentro essa atividade cerebral é muito semelhante com a atividade cerebral de quando a pessoa morre. Porque assim, o coração dispara, a mente apaga, no momento do clímax que eu tô falando, tá? Do orgasmo. Então assim, a mente, não é? A mente apaga, o coração dispara, não tem lá o exame lá que fica assim, né? Que fica assim e de repente... Então assim, aquele momento ali da culminância é esse. Apaga a mente, tá com tudo, desliga tudo. É o que acontece. E aí, por isso, o cérebro do homem coloca mesmo que quase que obrigando e nesse estado de agora você precisa dormir. Ou você dorme ou você morre, porque você se desgastou demais. Foi um desgaste violento, brutal. O homem perde muita energia, diferente da mulher. Eu vou explicar aqui, porque o funcionamento do cérebro dentro do cérebro do homem é diferente dentro do cérebro da mulher. Cláudia, você está me assustando. Não, eu estou apresentando algo que talvez poderia ser aí para você que você nunca escutou, que talvez não é para você dormir hoje com a cabeça cheia de preocupação. Se eu estou apresentando para você algo que é uma constatação, né, que tem um estudo, um aprofundamento científico, eu também trouxe para apresentar para você a maneiras, não vou falar certa, não estou falando de certo e errado, que, né, quem vai identificar o que é melhor, nós estamos falando de melhor e pior. E depois você vai falar, poxa, a Cláudia falou, ok, eu estou começando aqui a associar, igual na última live, um moço falou assim, Cláudia, é verdade, é verdade, quando o moço escreveu da última vez, né? Quando eu lembro quando eu me masturbava aqui, que eu ficava muito cansado, perdia muita energia. Então, você vai começar eu trouxe alguns exemplos que eu vou colocando aqui no decorrer dessa caminhada, aqui dessa conversa, e você vai ver se algum deles se encaixa com você, se você já passou por uma situação assim, você vai perceber que certamente alguma coisa vai se encaixar no que eu estou falando, porque, novamente, tem muito estudo em cima disso, tem muita comprovação científica, tá bem? E é para ajudar você mesmo, para você poder ter clareza e tomar as decisões mais acertadas a partir de agora, tá? Samuel, Leonardo, Marcelo, Cláudia, vamos entrando, meus queridos. Então, é assim. Então, você já entendeu por que é que o homem vira para o lado e dorme depois que ele chega ali no ponto máximo, no clímax do momento do ato sexual. Então, ele vira e dorme. Você já entendeu por quê. Existe outra teoria que diz também que se o homem não dormir imediatamente após o sexo, que ele pode afetar emocionalmente a mulher. Existe outra teoria, outros estudos em cima disso. Então, é como se o cérebro falasse com ele mesmo. Ou você dorme, ou você morre. Inclusive porque, dentro dessa outra teoria, se esse homem não dormir, ele ainda pode afetar a mulher emocionalmente. E aí as meninas que estão aqui, outra menina entrando, Taisene, para
você pensar assim, lembrar talvez de um momento na sua vida em que ocorreu algo parecido, que você estava com um homem, havia uma conexão também emocional, afetiva, o relacionamento estava ótimo, o contato foi muito bom, tinha química e vocês tiveram ali uma relação sexual que foi ótima, um momento maravilhoso. E em seguida, depois do sexo ali, depois da culminância, esse homem falou umas coisas para você, ou ele fez algumas coisas ali que você tá assim sem entender até hoje. Não fica não. Não gasta sua energia com isso não, pelo amor de Deus, tá bom? Você já sabe agora, se você não sabia, você tá sabendo que o funcionamento aí no cérebro do homem é diferente do que no nosso, da mulher, tá? Bom, ou então eu coloquei aqui, ou às vezes numa outra situação, o homem está na casa da mulher e logo depois do sexo ele vai embora rápido. É como se o cérebro estivesse conduzindo e falando, não fica aí não, porque você pode prejudicar. Você pode fazer mal para ela emocionalmente. Então, para você entender que, 2 pontos, meninas e mulheres que estão me ouvindo aqui, e depois lá no meu canal, quando eu colocar essa live lá. Para você entender que se isso aconteceu com você, mulher que está me ouvindo, o problema, não existe problema nenhum em você. Naquela situação, naquele momento, naquele dia, que você ficou pensando, ruminando o pensamento, perdeu noite de sono, por que aconteceu isso? Por que ele foi embora? Por que ele falou aquilo? Logo depois a gente teve um momento maravilhoso. Não gasta sua energia com isso não, porque, novamente, esse homem, ele não estava nem entendendo o que ele estava fazendo, ele estava sendo governado aí por esse cérebro, que o funcionamento é diferente. Tá? Os neurotransmissores funcionam de forma diferente, tá? Vamos agora a outra situação. Pode tomar uma aguinha, um drink aí. Oi, gente, vamos entrando. Vamos a outra situação. Essa daqui eu perguntei na última live, mas tem muita gente aqui que não estava na última live, então não tem problema eu perguntar novamente. É bom porque eu vou querer escutar vocês, tá? Então, ó, você passou a noite com uma mulher, você homem aí passou uma noite com uma mulher, ou com homem, gente, quando eu falar assim, é porque eu sou mulher, me relaciono com homem, tá bem? Mas quando eu falar assim, entenda a energia, porque tem homem que se relaciona com homem e tem homem que se relaciona com mulher, tá bem? Então vamos abrir, a gente precisa expandir tudo, não é verdade? Nós não vamos fechar, a gente vai expandir, abrir, tá? Bom, então você passou, eu vou continuar falando dessa forma que fica mais fácil para mim. Então, você passou a noite aí com um homem, né? Você passou a noite aí com uma mulher, tá? E foi uma noite maravilhosa. Sabe aquela noite maravilhosa, assim, que você teve aí um momento de carinho, de sexo, foi tudo maravilhoso. Ponto. Dia seguinte, vamos pensar que esse casal, eles moram juntos, tá bem? Então, cria essa cena, tá? Então, no dia seguinte, esse homem levantou, né? Ele se levantou e foi para o trabalho. Como que esse homem chega lá no trabalho? Como é que ele está nesse dia seguinte? Quem disse para mim aí? E agora aqui eu não tô vendo gente que estava na live semana passada, não. Como é que esse homem chega no trabalho no dia seguinte, depois de uma noite intensa de relações sexuais, uma noite maravilhosa? Foi sim, foi tudo espetacular, não deixou nada a desejar? Sim, mas na noite anterior. E no dia seguinte, como é que esse homem chega no trabalho? Quem vai dizer aí? Alguém arrisca dizer? Alguém? Esse homem, ele chega no trabalho exausto, cansado, exaurido, sem energia. E a mulher também pega a bolsa, também sai, vai trabalhar. Como que essa mulher chega no trabalho? Feliz. Sim. Novamente, o funcionamento dentro do cérebro do homem é diferente no cérebro da mulher. Por isso que nós vamos colocar bastante atenção nessa questão da maneira como você está utilizando a sua energia sexual, para que você não esteja só perdendo energia e se sentindo cada vez mais fraco, cada vez mais lento, como se o seu cérebro estivesse processando menos, e está.
inclusive tem relação com isso também. Você está perdendo o combustível do cérebro. Eu estou falando aqui para o homem, tá? Porque o funcionamento é diferente. Novamente, só reforçando, tá? E por que essa... Bom, o homem, você já entendeu por que o homem chega cansado no trabalho? Não é assim que você está no dia seguinte? E a mulher, por que ela está feliz? Se ali, vamos pensar assim, em termos de intensidade, Cláudia, foi tudo parecido, né? Eu estava ali com uma pessoa que também estava comigo inteira. Por que ela está assim? A mulher, ela fica reenergizada, enquanto o homem está sugado. A mulher, por que ela fica assim? Os hormônios que são liberados dentro do cérebro, aqui, os hormônios que estão liberados aqui junto com os neurotransmissores, eles fazem com que as reações no corpo da mulher sejam diferentes. Então, a mulher, depois de ter uma noite de relação sexual, no dia seguinte ela está leve, ela está feliz. A mistura de sensações que ela tem faz com que gere um sentimento de oi, Suelen, lindeza, que bom você aqui, minha linda. Edson, Luiz, vamos entrando, meus queridos. A mulher, então, com a mistura de sensações que ela tem, gera o sentimento de felicidade. E para você que entende um pouco de lei da atração, sabe que o sentimento da felicidade, ele eleva exponencialmente a nossa energia. Então, quando você começa a ser feliz todo dia, independente se você é homem ou mulher agora, né? Porque nós temos muito a agradecer todos os dias. Quando você consegue entender isso, aí você já está assumindo o controle da vibração do seu corpo, porque tudo que acontece o tempo todo a gente está emitindo. Então aqui tem, é como se tivessem aqui elos de energia, a gente não vê, né? É coisa sutil, né? Então, se eu estou bem, se eu estou leve, a energia que você capta, que você recebe de mim aí, ela é muito positiva e ela se entrelaça à sua. Por isso que você sabe que tem pessoas que são tóxicas e tem pessoas que são curadoras. Tem pessoa que você fica um pouquinho perto dela, você melhora de um problema de saúde. Todavia, tem pessoas que você encontra na rua e você ficou ali nem 10 minutos, mas ela despejou tanta coisa ruim em você e você carregou aquilo. E isso está em você. Então, só para você entender como é que é isso, tá? O homem fica de um jeito e a mulher fica de outro tão diferente, né? Vamos pensar que quando acontece um orgasmo, quando você tem um orgasmo, tá? Acontece um verdadeiro festival de hormônios. Oi, Flávio. Oi, Vag, Felipe. Acontece um verdadeiro festival de hormônios aí dentro. Especialmente a ocitocina e a dopamina. Então, aí, novamente, repetindo, o homem fica exaurido, o homem fica cansado e a mulher fica reenergizada. Aqui é para você entender o que estava acontecendo. Obrigada, meu querido, para todos nós. Assim seja, assim é. Já está sendo uma ótima noite. Então, para você entender o que aconteceu em várias situações, né? Para você pensar assim, às vezes o homem sem entender, né? Fala assim, nossa, mas por que eu fiquei tão cansado? Para você entender que isso é normal, mas que existem maneiras que você pode reverter essa situação. E eu vou ensinar. Ah, pois é, porque aqui eu não estou só falando, né? De nada adiantaria eu só trazer para você um complicador, uma problemática, vamos pensar assim, se eu não apresentasse a solução, uma possível solução, né? Possível por quê, Cláudia? Porque quem decide é você. Se vai querer usar a receita, não é verdade? Você tem o livre-arbítrio. Oi, Periquito Latas, que bom você aqui de novo, meu querido. Que ótimo. Vocês que estavam na semana passada, o Flávio também, né? Que vão amarrando aí essas conexões que nós começamos a fazer semana passada em cima de um texto tão importante, tão rico, que eu tenho certeza vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza. Tá? Ainda mais hoje aqui, quando a gente fechar. Eu tenho certeza, porque vai clarear muito mais coisas aí dentro da sua mente, tá? E vai te dar o direcionamento para os próximos passos que você vai tomar, porque a gente precisa vigiar o tempo todo a nossa vida, a nossa energia,
Ô, meu querido, obrigada pela elegância em justificar, viu, Flávio? Obrigada mesmo. Depois você acompanha o início lá no meu canal, tá? Não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. Bom, então agora vamos lá. Eu vou falar mais um pouco desse cansaço mais para frente no meu texto, tá? Porque ele tem uma sequência. Mas agora eu quero falar com vocês sobre três níveis de sexo. Eu preciso falar para eu poder aprofundar na questão da transmutação da energia sexual. Então eu vou falar rapidamente, eu falei na semana passada, mas tem muita gente que não estava, tá? Então existem três níveis de sexo. O nível 1, não enxergue esses números com assim, escala numérica, nada disso não. Aqui eu estou só citando. Então tá 1, 2 e 3, tá? Não tem o que está na frente, o que está atrás, nada disso eu estou citando. Então tem o 1, que é o sexo solitário, o 2, que é a pessoa que faz sexo com qualquer pessoa, que às vezes numa semana faz sexo com uma, na outra com outra, e na outra com outra, e por aí vai. Ou então tá com uma aí umas 2, 3 semanas, aí não quer mais fazer sexo com essa, faz com outra, só pela atração, só pela química, só pelo desejo sexual que foi despertado. Não existe sentimento. Isso é o caso 2. E o 3 é a pessoa que faz o sexo com amor. Tem a química, tem a atração física e tem também o sentimento. Ok? Então são esses três níveis. Vamos entender aqui os três níveis e você vai avaliar e vai refletir em qual deles você se encontra nesse atual momento. Para você pensar, gente, presta atenção. Nada do que eu tô falando aqui é para você fazer julgamento, tá bom? Eu também não vou fazer, eu também não faço. Quem está avançando na expansão da consciência, no despertar e trabalhando a lei da atração como eu estou todos os dias, sabe que fazer julgamento nos distancia dos nossos sonhos. Tem coisa que você faz que te aproxima dos seus sonhos. Guarda isso também. Tem coisa que você faz que te afasta, te distancia. Falar mal dos outros te distancia dos seus sonhos. Desejar mal para o outro. Nossa, tomara que fure o pneu ali do carro dele. Nossa, tomara que ela não consiga isso que ela está querendo. Isso volta, primeiro que assim, isso volta para você numa determinada situação, não da mesma forma, porque você já ouviu falar também, certamente, que a vida é um jogo de bumerangues. Você lança o bumerangue, uma hora ele volta. Uma hora ele volta, tá? Então, e além do mais, quando você deseja o mal, o universo está captando essa mensagem de que você está querendo o mal para ele, para ela, então você quer para você também, porque é essa vibração que sai de você, entende? Então, julgar, falar mal do outro, tudo isso te distancia do seu sonho, já começa a colocar atenção nisso, porque vai muito no automático, não é? Às vezes você nem percebe, você fala assim, nossa, você viu o que fulano fez? Você está julgando. Obrigada, meu querido. É sim, essa reflexão é muito importante, né, Flávio? Que às vezes a gente não percebe, fala assim, eu não julgo ninguém, não. Eu tô cuidando da minha vida. É assim que tem que ser. Só que às vezes a gente está nesse modo automático. Às vezes você está em família. Você está tomando um café, você está almoçando, e daí sai o nome de uma pessoa, e daí uma ou outra pessoa ali que estão sentados com você à mesa, fala assim, nossa, que absurdo que fulano fez. Você já está julgando. Só de você balançar a cabeça e concordar e falar, é mesmo. Foi absurdo o que fulano fez. Primeiro, vamos, já que isso chegou aqui, não estava no texto, né? Tudo que chega eu considero, tá bom, gente? Porque quando eu estou escrevendo meu texto, além de eu pedir aqui uma guiança, né, uma orientação, eu peço aos meus anjos, me inspira no que eu vou escrever, porque eu sinto que essa palavra precisa chegar para alguém, então eu peço essa inspiração, tenho muito cuidado com o que eu vou escrever e ainda por cima eu faço uma oração. Eu coloco uma intenção e existe energia em tudo, existe aqui, o meu texto ele é escrito à mão. Tem a minha energia aqui, não tem nada eu não digitei, imprimi, não. Tem a minha energia toda aqui. Então eu leio, isso aqui vem como uma oração, assim, eu quero que seja o melhor para você. É dessa forma que sai daqui, é dessa forma que entra aí. Se tem receptividade, se essa casa aí está com portas abertas,
Minha palavra já está entrando aí. E você já deve estar percebendo algumas mudanças que estão acontecendo na sua vida. Eu fico muito feliz. Como eu fico feliz, vocês não fazem ideia, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Você também toma um pouquinho de água aí. Bom, então é assim. Eu estava dizendo porque eu vou falar dos 3 níveis, né? Os 3 níveis de sexo, para a gente não ficar aqui julgando. Então eu falei assim, o homem que sai cada semana com uma mulher. Inclusive tem uma história de um dos mentores de um curso que eu fiz, que ele conta isso também. Ele fala, depois, deixa eu ir aqui na sequência. Então assim, não é para você falar, vamos falar, o cara ali, eu conheço, né, o meu parente, o meu vizinho, cada semana ele tá, esse meu amigo, cada semana ele apresenta uma moça ali, tá com ele. Não é pra gente julgar. Você vai se enxergar no lugar que você está, vai fazer as análises que você precisa, se aproprie do que você entende que é aplicável à sua vida para você crescer, tá? Porque não dá pra gente ficar estagnado, não. Na natureza, o que está parado está morrendo. Você observa uma árvore que ela parou de crescer, né? Na estação das folhas e das flores, se essa árvore está toda seca, essa árvore está morrendo. A natureza diz muito de nós e para nós. Então, na sua vida, o que não está crescendo, se desenvolvendo, fica atento porque está morrendo. Isso vale para tudo: seus negócios, seu dinheiro, seu relacionamento, a saúde, tá bem? Vamos então pensar aqui agora no nível. Então, ó, o nível. Deixa eu falar de cada um, né? Porque eu citei. Nível 1, sexo solitário. É aquele homem que ele, nesse momento, ele não está. Não é nem porque ele não tem. Às vezes é uma questão até de opção. Nesse momento agora, ele não quer sair com mulher nenhuma. Ele não quer. Ele quer estar sozinho. Ele está só ele e ele mesmo. Então, o sexo que ele pratica é o sexo solitário. Esse homem só se masturba. Ponto. É a primeira situação. O que acontece com esse homem? Esse homem, ele vive devastado, ele vive exaurido, ele vive cansado. Bom, vamos entender um pouquinho porque eu precisei mergulhar no universo masculino para eu poder ter muita propriedade para passar esse texto para vocês. Então, vamos pensar assim. Muitas das vezes que o homem se masturba, ele se masturba porque ele está muito estressado. Então ele entende assim, eu estou muito estressado hoje, eu estou pilhado, aconteceu isso e isso no meu trabalho. Pronto, cheguei em casa, agora eu preciso fazer isso aqui, eu preciso saciar, né, aqui uma necessidade que eu entendo que é básica para mim, que depois daqui a pouco você vai ver que nem é uma necessidade que é primária e que está prejudicando você, tá? Mas então você não sabia, né? Depois de você ter conhecimento, aí você vai ver o que você vai fazer com esse conhecimento, tá? Então você vai, faz isso e entra aí nessa acaba como um vício mesmo, né? Tem muitos homens que estão aí nessa ação como se fosse um vício, uma ação viciosa, que já não consegue mais. E aí não entende por que o trabalho não está rendendo, por que o dia seguinte dele ele está muito cansado, ele produz menos, e isso vai ficando um círculo vicioso, porque se ele produz pouco, se ele está cansado, o cérebro dele está lento. Você já sabe por que o cérebro está lento, que eu já te expliquei aqui um pouquinho antes. E no dia seguinte, certamente ele vai estar mais estressado, porque aquilo tudo que ele programou para fazer, ele não consegue. Ele está rendendo pouquíssimo. Entende? Então, isso que acontece quando o homem se masturba muito. Além disso, não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. Além disso, né, ele está perdendo também, vamos pensar, alimento, né, alimento do cérebro. Tem a questão do sêmen também. O sêmen ele leva um período de 21 dias para ele se regenerar totalmente. E o sêmen ele se conecta com micronutrientes que ele... E nessa junção, nessa conexão, forma um alimento para o cérebro. Entende? Por isso que você sente que seu cérebro está lento quando você se masturba muito. Tá? Então, essa aí é a situação do homem 1. Tá bom? Bom,
Agora, do homem 1 não, do nível 1 do sexo, que é o homem, o sexo solitário, tá? Vamos pensar agora, o 2, ele é bem parecido com o 1. O 2 é o quê? O 2 é o sexo, é o homem que está fazendo sexo cada dia, cada semana ou cada dia que ele tem sexo é com uma mulher diferente, tá? Então ele está no momento da vida dele assim que ele decidiu isso. Não quero compromisso, eu quero só prazer, eu quero só o prazer momentâneo. E aí para você pensar o seguinte, o que acontece com esse homem do sexo solitário, que só se masturba, é o mesmo em termos de desgaste, de perda de energia e de tudo também, porque inclusive a pessoa que se masturba muito, ela vai envelhecendo mais depressa. Então, o que acontece com esse homem é bem semelhante com o homem do caso 1, lá que tem o sexo, que pratica o sexo solitário. Por quê? Vamos pensar? Porque esse homem, veja bem, você que estava aqui me escutando, você escutou eu dizer, né, que quando o homem tem a relação sexual, no dia seguinte ele está cansado, mas a mulher não. A mulher está reenergizada, ela está feliz, não é? Então, o que acontece com esse homem aí, que ele teve esse relacionamento com essa moça, como ele não existe uma conexão com ela além da física, como ele não volta para a casa dela no dia seguinte, ou eles não vivem juntos, essa mulher ela está inundada de energia, a energia dela já está lá no topo, né? No dia seguinte que ela teve esse relacionamento sexual, ela se reenergiza muito. Se esse homem volta para casa, depois de ter o relacionamento com ela, ele se reenergiza só de estar na presença dela, no ambiente em que ela está. Não precisa tocar, não precisa de novo ir para a cama com ela, não. Só de estar ali com ela, porque a energia ela não fica presa no nosso corpo. A nossa energia se espalha na nossa casa, nas nossas coisas, na comida que você prepara, as suas roupas, não é mesmo? Tanto que a sua casa é uma extensão de você. A energia que vibra em você vibra na sua casa. Então, se essa mulher, nós sabemos que ela está reenergizada, esse homem volta para esse ambiente, esse homem vai ficar como? Ele se reenergiza. Então, do jeito que ele saiu de manhã, cansado, exaurido, desgastado, se ele está com uma mulher que ele tem um vínculo emocional e ele volta para casa, pronto, ele já vai se reenergizar de novo. E pode ser que esse homem, que essa conexão que ele tem com essa mulher, dentro dessa conexão, pode ser até que desperte o desejo sexual novamente no dia seguinte, nesse mesmo dia, não é verdade? Você vai escutando essas histórias, essas possibilidades, para ver o que se encaixa, onde você se encaixa, o que se adapta no seu momento, e para você ir fazendo as suas interlocuções individuais, vamos pensar assim, tá? E nesse caso, né, essa situação aí, que ele sai com a mulher, ele teve um relacionamento com a mulher, no fim do dia ele volta, é o sexo com amor. É o sexo com amor, então, ele não... Se nós estamos aqui pensando e falando, quando o sexo prejudica o homem, quando o sexo ajuda, o sexo com amor, ele não vai prejudicar o homem. Entende? O sexo sem amor, sim. Tá? Ponto. Novamente, tem comprovação científica em cima disso. E você também vai... Você que é um homem, você vai conseguir voltar aí algumas cenas que você viveu. Certamente você já esteve com uma mulher em que foi só um momento, uma atração física, e que você também já teve algum momento em que você sentiu algo mais, que tinha uma admiração por aquela mulher, que existia uma história, que tinha uma conexão, uma fusão, entende? Bom, vamos entrando, meus queridos Joãozinho Ferreira, Wagner, William. E aí é assim, né? Quando o sexo, o nível 3, né, que é o sexo com amor,
Inclusive, eu estou preparando um texto para falar aqui do amor. Vai ser, uma pessoa me pediu que eu falasse dessa conexão de almas, que eu falo tanto, essa conexão espiritual, né? Para explicar assim, para explicar, ai, peraí, para explicar assim, o que acontece quando eu estou com a pessoa que é uma conexão mais profunda, que está além do físico, para eu dizer em que possibilidade, quais são as possibilidades de eu encontrar uma pessoa nesse momento da minha vida, quais são vamos pensar, os sinais que eu consigo perceber nesse relacionamento para eu ter certeza de que é uma conexão espiritual. Então, assim, eu vou fazer essa live daqui a pouco, mas é isso porque eu estou falando agora dos níveis de sexo, né? E o nível 3 é o sexo com amor. Tem uma palavra de Carl Jung. Carl Jung fala que o encontro de duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Então é assim, se existe aí essa conexão afetiva, né? Vamos pensar que vai existir aqui uma fusão, não é só dos corpos. Vai existir uma fusão que ela também é aqui de alma, ela também é de coração. Então, a mulher, ela nutre uma admiração por esse homem ele tem o desejo de proteger essa mulher. Eles estão construindo uma história juntos. Então, aí, nesse caso, a cada vez que esse homem tem relação sexual com essa mulher, pela qual ele nutre um sentimento, ele perde energia do mesmo jeito, ele vai perder energia sempre, porque o homem a cada vez que o homem tem relação sexual, que ele se masturba, ele perde energia, perde muita energia, não é pouca não. Mas se ele está numa conexão com sentimento, ele consegue recarregar a bateria, a energia, só por estar com essa mulher. Ele volta para casa porque ele está com ela ali. Então eles estão ali, eles estão jantando juntos, eles estão almoçando juntos, ou não, mas ele está ele volta, ele está em casa. Não precisa dele ir para a cama com ela para ele ter essa reposição de energia. Ele não precisa nem tocar, entenda. A energia elevada está nela. Então, só de entrar em casa, chegar em casa, porque colocou os pés dentro de casa, ele já começa a absorver, ele já começa a usufruir dessa energia da mulher, e aí já começa a subir a energia dele de novo, ele já começa a repor, tá? Bom, então, vamos lá. Falei aqui dos 3 níveis, né? Quem tá entrando agora, depois eu vou pedir que vá lá no meu canal para acompanhar tudo, né? Porque teve coisa antes aqui, tá? Para você não perder, tá bom? Então, é assim. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Aqui eu já falei também. Agora, vamos entender o seguinte. Peraí, gente. Fiz uma bagunça aqui com as fichas. Aqui. 7, 8. Pronto, então vamos lá. E aí, então, só para você entender o seguinte. O que pode estar acontecendo com você quando você tem aí esses encontros, né, com uma mulher, né, quando você sai com uma mulher ou não, quando você vai para a cama com alguém, então você vai pensar, o que está acontecendo na minha vida? O sexo que eu estou praticando, ele está me ajudando? O Flávio dizendo, é verdade, exatamente assim. Obrigada, meus queridos, acenando para todos. Tá? E aí, então, Napoleão Hill, ele era um investigador de uma revista de negócios. Ele foi requisitado, em um determinado momento lá no trabalho dele, para fazer uma pesquisa, uma entrevista com os homens mais bem-sucedidos daquela época no mundo. Os homens que eram, assim, milionários, multimilionários, né? E que tinham muito êxito, muito resultados sim, altíssimos dentro de tudo que fazia. E Napoleão Hill foi fazer essa pesquisa. Ele foi contactado por um multimilionário escocês, Andrew,
E ele foi fazer esse trabalho. Ele entrevistou 500 homens mais bem-sucedidos, multimilionários. E foram homens mesmo, né? Porque naquela época lá a mulher não estava assim à frente dos negócios como nos tempos de hoje. Ei, Lourdes, que bom você aqui, minha linda. E então, dentro desses estudos aí, né? E aí, alguns dos nomes que ele entrevistou, as pessoas que ele conversou, dentro dessa lista estavam o Benjamin Franklin, o Thomas Edison, o inventor, e o Henry Ford, dos automóveis. Então, assim, eram pessoas de muito êxito, de muito sucesso em tudo que fazia, no sentido, enxergue sucesso com resultados positivos, resultados extraordinários. Pessoas que estão acima da média, pessoas que se sobressaem muito, que são muito ricos, que têm um destaque aí, seja na medicina, seja na ciência, seja nas artes, tá bem? E aí, depois de fazer essa pesquisa, esses estudos, ele montou uma lista, ele montou um texto que são as leis do êxito. E uma dessas leis é a transmutação da energia sexual. E aí, quando ele fez esse estudo, vamos pensar, o que está do lado contrário do êxito? É o fracasso, não é? Então, também ele conseguiu identificar as 30 causas do fracasso. E uma das 30 causas é exatamente a falta de controle desse desejo, desse impulso sexual, tá? Só para você entender o seguinte, quando eu falo de controle do impulso sexual, eu não estou falando para reprimir o desejo sexual. Vamos entender que a energia sexual, ela é uma energia vital e que nós somos como seres humanos, nós temos o direito de desfrutar de uma sexualidade plena. Nós temos esse direito, não é verdade? Sim. E esse desejo, esse impulso sexual, ele é natural, ele faz parte da gente. Só que, novamente, vamos entender que a gente precisa enxergar além. Nós vamos pensar o seguinte, o desejo está ali, eu estou enxergando, eu estou sentindo, mas eu já sei que, 2 pontos, se eu for ali agora, né, tiver aqui esse ato sexual, eu vou chegar, oi Gustavo, boa noite para você também, meu querido. Eu vou desperdiçar essa energia, não? Então eu vou me controlar, que eu vou armazenar, porque nesse momento eu estou com um grande projeto para concluir, eu estou escrevendo um livro, então eu preciso de muita ideia, eu estou construindo um prédio, então eu preciso de ter muita força, muita coragem, porque tem muita gente dizendo que eu não vou conseguir, eu não posso desistir, eu preciso de muita persistência, então eu sei que eu posso canalizar a minha energia sexual, que ela é potente e poderosa. Foi isso que fizeram esses homens aqui, que foram entrevistados, eles faziam isso, tá lá no estudo de mais de 2.000 anos, foram estudando e foram armazenando e foi juntando e falavam, realmente foram comprovando. Então, isso estava presente em todos eles, que eles transmutavam o desejo sexual, trabalhavam esse controle e canalizava esse desejo para esse sonho, a construção do prédio lá, passar num concurso tal, conseguir atrair a pessoa para viver um relacionamento de amor, curar um problema de saúde, a transmutação da energia sexual, uma das coisas que ela tem também, que você consegue muito êxito, é reverter um problema de saúde com a transmutação da energia sexual. Ela é muito potente e poderosa, tá? Bom, e aí eu trouxe aqui um dado para você também, que é um dado pesquisa científica, tá? Pesquisas científicas revelaram 2 coisas. Primeiro, os homens que tiveram grandes realizações, grandes feitos, eram homens que aprenderam a transmutar a energia sexual.
Segundo, os homens que juntaram grandes fortunas ao longo da vida ou que tiveram um notável reconhecimento em tudo que faziam, na profissão que eles exerciam, eram homens que foram motivados pela influência de uma mulher. Então, para você entender assim, existia o desejo, existia ali o impulso, mas eles estavam ali controlando porque havia algo maior. Não quer dizer que você vai passar eu vou passar a vida inteira só no controle, Cláudia, sem poder, vamos pensar, sem poder chegar aqui à culminância disso, sem poder saciar esse desejo? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, por exemplo, o caso de um dos meus mentores, que ele conta, né? Que ele estava finalizando um livro e ele tinha um prazo, que ele tinha estabelecido um prazo final de 15 dias. Ele disse então para a mulher dele, que nessa época ele já estava casado, porque ele conta também de quando ele não estava, que a experiência que ele viveu que não foi nada positiva. Então ele fala que ele virou para ela e disse: meu amor, durante 15 dias agora, sem sexo aqui, porque eu vou usar essa energia sexual, porque eu preciso fechar esse livro e eu não quero fechar de qualquer maneira. Não, eu quero fechar. E o que acontece com o homem quando ele decide transmutar a energia sexual? Esse homem, vamos pensar o seguinte, deixa eu tomar um pouquinho de água. Emerson, Life Torres, Amauri, Paulo Adriano, Castro Neto. Vamos entrando, meus queridos. O homem que começa e decide, se você que está aqui, você quiser fazer, você vai poder fazer. A partir de hoje você vai poder experimentar e você vai depois me contar. E você não quiser me contar, mas você vai ver o que eu estou falando, tá bem? Que nem vem de mim, né? Vem desse estudo aqui de Napoleão Hill, tá? É do livro dele, Pensa e Enriqueça. Se você quiser aprofundar no estudo, um livro maravilhoso. Que vai dar voltas na sua cabeça, tá bom? O que eu estava falando aqui? Ah, sim. Então, o que acontece com o homem que ele passa a transmutar a energia sexual porque ele quer direcionar para um objetivo? Então, ele não vou mais me masturbar, eu sei que eu estou perdendo energia, eu estou ficando muito cansada, exaurido, meu cérebro está funcionando muito pior, eu estou enfraquecendo cada vez mais, eu não vou ficar saindo também uma mulher cada dia um dia, eu não estou vivendo agora um relacionamento afetivo com mulher nenhuma, então pronto, eu vou agora focar em mim. Eu vou focar em mim. Então eu vou construir o meu império. O que eu quero agora nesse momento? Eu vou finalizar meu prédio, ele está parado lá, eu preciso terminar essa obra. Quando o homem decide fazer isso, quando ele começa a transmutar a energia sexual, ele desenvolve habilidades e potencialidades que ele não tinha antes não, tá? Um poder de criação altíssimo, que pode levar esse homem a um patamar de gênio. Esse homem, ele vai ter não só uma criatividade exacerbada, enorme, como ele também vai ter, ele vai desenvolver ele mesmo, tá? Ele por ele vai desenvolver as maneiras, as habilidades, as potencialidades de como conseguir colocar isso que ele criou em prática. Ele vai ter muito mais coragem para tomar as decisões que precisa para fazer esse projeto andar. Ele vai ter persistência para não desistir. Ele vai ter uma força de vontade brutal que esse homem vai ter. Esse homem, ele vai se enxergar, ele vai perceber que ele está dotado de um superpoder quando ele começa a transmutar a energia sexual. Inclusive, e também, mas você não vai fazer por causa disso, eu espero que não, você vai chamar mais atenção. Se você estiver no ambiente, né, se você está fazendo exercício de transmutação sexual, ok. Você já está aí alguns dias, semanas, às vezes meses. Então você foi convidado para uma festa, então você está vendo assim, que as pessoas estão olhando para você diferente. O que está acontecendo? Você vai ficar diferente. Você, mesmo que você não mude o corte de cabelo, suas roupas são as mesmas, você muda. Você, inclusive, rejuvenesce. Um dos meus mentores, de um curso que eu fiz, ele mostra pra gente a foto, ele ficou 90 dias, tá?
nesse controle aí, transmutando energia sexual, sem ter contato com mulher nenhuma e sem se masturbar. Então ele fez um quadro comparando a foto dele do antes e do depois dos 90 dias. Esse moço, esse meu mentor, não parece que é ele rejuvenesceu assim, sem brincadeira, sem exagero, para mim pelo menos uns 15 anos, quando ele coloca as duas fotos juntas aqui, 3 meses. E assim, você vai perceber que você está mais atraente. Por quê? Porque você está dotado de uma força que até então você não tinha. Você estava perdendo a sua força cada vez que você estava dando vazão só através do físico, do corpo, entende? Tava indo tudo embora. Cláudia, tudo o quê? Não é só o sêmen que estava indo embora, estava indo toda a sua energia, desperdiçando um poder que você nem sabe que você tem, que você tinha. Então é para pensar, espero que pense. Aí você fala assim, e novamente, coisas que não. Sem fazer isso, o homem aí que tem uma vida sexual, né? Que tem aí. Olá, Fira. Oi, gente, vamos entrando, meus queridos André, Francine, Rogério. Muito diferente de um homem que tá aí, né? Que se masturba aí constantemente, ou que sai cada fim de semana ele tá com uma mulher, né? E esse homem, transmutando energia sexual, novamente, ele pode, as atitudes, o que ele vai fazer, as ações que ele vai tomar e os projetos que esse homem vai desenvolver, escuta isso, pode levar esse homem aí a um patamar de gênio. Aí você fala assim para mim, Cláudia, quem falou para você que eu quero ser gênio? Eu não quero, não. Eu tô aqui num lugar comum, eu quero ser só um homem comum mesmo. E então tem uma história de Einstein que eu vou contar para você ampliar aí um pouco aí essa questão do ser gênio, tá bom? Eu acho essa história incrível, né? Então é assim. Einstein, o motorista, ele tinha um motorista que o conduzia todas as vezes que ele ia dar uma palestra, tá? E ele estava indo, então, naquela noite lá, dar uma palestra, uma conferência num determinado lugar, né? Sendo conduzido, sendo levado pelo motorista, tá? E aí, então, ele desabafando no carro com o motorista, que ele estava muito cansado, ele estava trabalhando muito nesses dias, e era outra palestra do mesmo assunto, estou tão cansado, desanimado essa palestra. Daí o motorista vira para ele e diz assim, o motorista fala para ele assim, deixa eu ver como é que ele pergunta. E se eu desse a palestra no seu lugar? Então o motorista dele, ele tem essa ideia, que é uma ideia inusitada e é uma ideia também muito audaciosa. O motorista do Einstein subir lá no palco, né, tem um tabladozinho acima assim, subir e dar a palestra na conferência como se fosse o Einstein. Aí o Einstein topou, né? E porque o Einstein também sabia que o motorista dele assistia a todas as palestras, ele estava sempre sentado na primeira fila, muito atento, e aquela palestra era uma palestra que ele já estava repetindo uma e outra vez em vários lugares. Então ele tinha a convicção de que o motorista dele, ele sabe mesmo isso tudo aqui. Ok, eles trocaram de roupa lá, Einstein ficou sentado ali na frente, na primeira fila, como se fosse o motorista dele. O motorista dele foi lá no palanquezinho, pegou o microfone, o texto lá. Gente, ele entregou. Então, eu coloquei aqui, ele entregou uma palestra impecável. O motorista do Einstein lá subiu, tá? E aí você fala assim comigo, Cláudia, mas como assim? Eles não reconheceram? Eu estou falando aqui de quantos anos atrás, né? Quando Einstein viveu, não tinha as redes sociais. O rosto das pessoas, ele era menos importante do que as coisas que a pessoa fazia. Então, não tinha rede social assim. Então, eles foram lá, trocaram as roupas, o motorista foi e o motorista subiu para dar a palestra, né? E aí,
Como é que eu fiz aqui? Com a confiança de quem conhece o roteiro, o motorista assumiu o palco, gente, e entregou uma palestra impecável. E aí, o que aconteceu? Tinha vários repórteres, né? Claro, tinha lá, né? Um jornalista levanta a mão e pergunta, né? Fala que queria fazer uma pergunta, né? E a pergunta que ele fez uma pergunta muito complexa sobre a teoria da relatividade. Sobre a teoria da relatividade. A voz falhou. Aí o motorista dele, né? O motorista ali no papel de Einstein, né? Foi de uma inteligência absurda. E ele vai, o que ele fala o quê? Ele não ia saber responder. Então ele fala assim: "Ah, essa pergunta é tão fácil que até o meu motorista que está sentado aqui na primeira fila, até ele sabe responder. Você quer ver?" Quando ele fala assim, Einstein sorriu, né? Aí o Einstein se levanta, ali ele estava como se fosse o motorista, então ele vai lá para frente, tem um quadro, aí ele vai e explica, era uma pergunta muito difícil, muito complexa, né? Então, para todo mundo, quem estava dando aquela aula, respondendo aquela pergunta, era o motorista do Einstein, né? E a plateia ficou assim, em silêncio, todo mundo admirado, né? Ninguém fez mais nenhuma pergunta. E quando eu conto isso para você, é que aquilo, naquela situação que talvez você falasse: "Cláudia, mas quem te falou que eu quero ser gênio?" Então, quando eu falo que um homem, que ele começa a transmutar a energia sexual e que ele pode chegar a um patamar de gênio, não é nem para pensar em desenvolver, em criar um invento, algo assim, transformador na vida das pessoas, não. Quando eu falo em chegar num patamar de gênio, é para você conseguir sair, para você conseguir resolver situações na sua vida que são muito desafiadoras. Quando você está transmutando sua energia sexual, novamente, você vai perceber que você está dotado de um poder que antes você não percebia que tinha. Porque, na verdade, você estava desperdiçando aí, né? Nos lençóis aí, né? A cada vez que você tinha aí esse sexo que estava só satisfazendo uma necessidade primária, tá? É para pensar, tá bom? E aí é o seguinte, Cláudia, então o que você traz pra gente aqui, né? Quando você traz aqui a problemática, você disse também que você ia trazer a maneira que a gente pode fazer para reverter, para a gente não ficar perdendo só energia, né? Muito obrigada, Paula, linda que agradece. Você, em vez de dar vazão só à parte física, né, de querer saciar esse desejo primário, que ele é momentâneo e acabou, e você, além de estar desperdiçando potencial, você está desperdiçando energia, o que você pode fazer? Você vai dar vazão a outras coisas. Você vai direcionar isso para aquilo que você deseja. Novamente, se você tem um sonho, se você quer desenvolver algo, se você quer manifestar algo junto com a lei da atração, você vai utilizar a sua energia sexual transmutada. Transmutada por quê? O que é então? O que é transmutar? Transmutar é transformar, mudar de forma. Eu vou, em vez de deixar dar vazão aqui, aí eu vou me tocar, eu vou satisfazer esse desejo, essa necessidade que é primária mesmo, né? Não, eu não vou fazer isso. E aí eu vou observar o que está acontecendo isso comigo agora? Ok. Eu estou estressado? Eu entendo que é só dessa forma que eu vou acabar com o estresse? Não, não é. Tem outras maneiras que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma atividade física, eu posso ir para academia pegar uns pesos. Eu posso, se eu gosto de cozinha, eu posso ir para a cozinha experimentar uma receita. Eu posso, nessa hora aqui, que eu tô, né, que eu tô sentindo que eu tô assim, com muito desejo, né? Esse impulso sexual, ele está bem latente, está desperto. Eu vou aproveitar exatamente esse momento para trazer aquilo que eu quero
e eu vou trabalhar nisso. Como se você tivesse aqui com barro, sabe? Fazendo aqui a sua escultura, lapidando a sua pedra. É um pouquinho por dia, gente, mas isso é muito poderoso, tá bem? E você consegue, qualquer pessoa pode conseguir fazer isso. Não vou falar que é fácil porque não é, tá? Como é que faz isso, Cláudia? Você vai precisar se preparar, preparar o ambiente que você está, você vai se preparar também e você vai fazer um exercício de respiração, você vai fazer uma visualização, tá? E aí, acenando para vocês, meus queridos, e aí o que eu fiz? Montando esse texto, né, porque eu pensei assim, se eu estou falando para eles, né, eu já faço a visualização, eu tenho manifestado as coisas na minha vida hoje com muito mais facilidade, tá? No ano passado, eu estava para fazer uma mudança de casa, uma mudança física, né? E assim, escrevendo, estava na minha carta dos sonhos, tá? E eu trabalhando isso todos os dias na meditação, de manhã e à noite, todos os dias, eu estipulei assim, vamos pensar, eu coloquei uma data internamente, né? Que eu faria essa mudança, que essa mudança ia acontecer em julho do ano passado, tá? Mas eu tava assim, colocando toda a minha atenção e todo o meu foco e desejo, e assim, onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia, novamente, a nossa energia, ela sai da gente. Se você cuida de uma planta, de uma flor, coloca ali, vai todo dia, essa planta cresce, não é? Só para você entender. Então, onde você coloca a sua atenção, isso cresce. Então, todo dia eu falava as afirmações, que eu já mudei, eu já fazia os exercícios, eu tô fera nas visualizações. Se você tá aqui comigo, eu tô ensinando, você tem que ser também, você pode ser também. E o que aconteceu? Eu consegui fazer essa mudança em 3 meses. A mudança que aconteceria em 6. E assim, dentro da minha carta dos sonhos, para mim, era um dos sonhos maiores, vamos pensar assim, porque lá tinha sonhos pequenos, sonhos grandes, sonhos médios, né? E eu consegui fazer. Então, assim, você pode conseguir qualquer coisa, transmutando a sua energia sexual, juntando, vamos pensar, e usando a lei da atração com essa energia transmutada para potencializar e você conseguir isso mais depressa, tá? E aí, né, pensando nesse texto, em tudo isso, eu falei, gente, se eu disser para o moço lá que está na live, falar assim, olha, você vai sentar na sua cama, na hora que você sentir, né, que você está com esse impulso sexual, eu pensei, gente, esse moço, eles não vão conseguir fazer isso sozinhos, mesmo as mulheres que quiserem fazer, porque não é só para homem. Você não vai conseguir fazer porque eu levei muito tempo para aprender. Não é fácil, é uma coisa simples. Você não tem que comprar nada, você não tem que sair de casa, você não tem que ter um aparelhagem, nada. É você. Mas tem que ter uma preparação para você conseguir. Outro dia mesmo um moço perguntou, Cláudia, por que umas pessoas têm êxito com a lei da atração e outras não têm? Então eu disse para ele, me conta como é que você está fazendo que eu vou saber te falar. Tá fazendo do jeito certo? Tem um jeito certo. O que é o jeito certo? É o jeito que eu vou conseguir resultado. Ou eu tô fazendo aqui, tô só perdendo meu tempo. Não, eu vou fazer do melhor jeito. Você tá disposto a fazer do melhor jeito? Então você vai conseguir. Você tá disposto a colocar toda essa energia potente que você tem, e agora eu tô falando para homem, não é só homem que tá aí. Você tá disposto a colocar toda a energia que você tem, a sua energia sexual, transmutar para você conseguir isso que você deseja tanto? Se sim, eu lhe garanto, você vai conseguir. E então, eu elaborei um programa que ele chama Energia da Criação. É um programa que eu vou entregar a você. Eu estou oferecendo a você, você pode adquirir esse programa a partir de hoje. Em que consiste esse programa? É um programa que você vai, primeiro, entender, porque aqui na live tem gente que entra no meio, entra com 15 minutos, entra acabando, né? Você vai entender o que é a energia sexual, você vai entender o que acontece com o seu corpo. No momento do orgasmo, você não fica ali numa rendição total. Lembra que quem estava aqui desde o início, né? Acontece como... É muito semelhante com o que acontece ali no momento que a pessoa morre, não é? Porque a mente apaga. Lembra do eletro,
né? Que ele tá lá assim com a pessoa. Ele tá assim. Aí a pessoa morre, não é assim? Então, é isso que acontece no seu cérebro no momento que você tem um orgasmo. E nesse momento acontece uma rendição. O que é isso, Cláudia? A sua mente, ela se apaga. A sua mente se apaga no sentido assim, de que é hora de você colocar dentro dela que você quer aquela casa lá. E aí, quando você usa esse momento, você está aproveitando de um momento em que a sua mente, ela está rendida, porque você está no clímax. A sua mente estando nesse momento de rendição, ela não vai colocar nenhuma resistência. O quê? Você quer aquela casa? Você não vai conseguir nunca. Não, fica aqui mesmo. Você vai desgastar, você vai perder tanta energia para conseguir aquela casa. Tá bom aqui, fica nesse apartamento alugado mesmo. Entende? Então, esse programa que eu fiz chama Energia da Criação. Eu montei. Inclusive, uma pessoa já estava conversando, é uma pessoa que esteve na live da semana passada, essa pessoa até comprou hoje, eu já dei abertura, né? Vamos pensar assim nesse meu programa. O preço é um preço bastante. Vamos pensar, existe a diferença entre custo e preço. Então, o custo desse programa, ele é bem pequeno, perto do valor que ele vai agregar à sua vida, porque ali eu estou te entregando o material em que é como se eu estivesse aí na sua casa com você, te ensinando a fazer, entende? Então eu vou dizer, agora você vai preparar o ambiente, você vai ficar num lugar assim, assado, a roupa que você vai usar, então o que você vai fazer? Gente, não pensa que você vai precisar gastar horas, não. Então assim, tem um material que você vai receber, é o programa que você precisa ter conhecimento para você fazer, né, e a coisa funcionar, não é verdade? E depois lá então tem o exercício prático em que eu conduzo você, em que eu vou falando e você vai ali sendo conduzido. Então ali, além de ter a minha energia, que é uma energia de uma pessoa que já está manifestando as coisas com a lei da atração, esse exercício está todo fundamentado nos cursos que eu fiz. Então é uma maneira de você... Ô Lulu, obrigada minha linda. Então esse programa é o programa da criação. Esse programa eu não vou colocar na link do meu Instagram, lá na bio. Se você tiver interesse em adquirir esse programa, você vai falar lá no direct assim, Cláudia, eu tenho interesse no seu programa de criação. Por que é programa da criação? Porque você vai aprender a transmutar sua energia sexual para criar o que você deseja. O que você deseja. Independente se você é homem ou mulher, independente se você tem namorado, não tem namorado, independente de qualquer seja a sua situação, então você vai poder adquirir esse programa. E mais, as primeiras 50 pessoas que adquirirem o programa, o custo é bem pequeno, tá, gente? Para as primeiras 50 pessoas, eu vou entregar também, de bônus, um exercício que você vai fazer, que eu chamo de exercício à prática, que você vai poder fazer com alguém. Então, esse que eu estou te entregando, ele é todo para você fazer sozinho, tá? Mas as 50 primeiras pessoas que comprarem, elas vão receber também o exercício para fazer com o namorado, com a namorada, tá? Porque você pode... É um ritual maravilhoso, já falo para você que e novamente, eu tenho conseguido muitas coisas dessa forma. É algo muito simples, não é fácil, porque se fosse fácil, a gente teria aqui 80% da população já desfrutando de uma abundância, grandes fortunas, vivendo uma história de amor maravilhosa, e não é assim. Mas, quando a gente tem o conhecimento, eu estou trazendo para você o conhecimento, todo fundamentado aqui em pesquisas, em artigos científicos, você vai escutar, ei Lucas, ei Barbosa, vamos entrando, você vai repassar tudo o que eu falei e você vai ver onde que essa situação, eu me encaixo em qual situação que Cláudia falou, eu me encaixo nessa, eu me encaixo nessa, nossa, realmente, quando eu tenho um orgasmo ali é como se eu estivesse morrendo, agora eu já entendi, por que depois que eu tive relação lá com a moça, eu virei pro lado dormir, depois ela brigou comigo por causa disso. E você entende que muitas coisas vão ficar mais claras e você vai entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, porque é tudo uma questão de conhecer.
Enquanto eu não tive conhecimento do que o refrigerante fazia no meu organismo, eu não tomei a decisão de tirar. Não compro mais e não tomo em festa. Não tomo em lugar nenhum. Não tomo porque é decisão minha, tá? Fiz uma bagunça aqui, gente. Então é o seguinte, novamente, fiz o programa da criação. Se você quiser adquirir esse programa, oi gamer do passado, tá fazendo falta nas lives. Então, gente, fiz o programa da criação, é um programa onde você vai aprender a transmutar a energia sexual, para você subir aí muitos degraus, não só no seu crescimento, mas para você conseguir as coisas que você quer. É você pensar o seguinte, hoje eu tenho a vida que eu desejo? Eu estou manifestando coisas que eu não quero, ainda não tá bom. Então, como é que pode melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Bom, eu estou dando para você... Outro dia um moço falou, Cláudia, você me resgatou, né? Eu falei, não, eu estou aqui te ensinando a pescar. E hoje eu estou ensinando a pescar, eu estou te dando aqui o material para você fazer a pescaria. Então, é só você se apropriar, né? Você colocar isso como algo fundamental. Eu quero isso para mim. A Cláudia... Gente, eu já estou conseguindo muita coisa na minha vida. Se você pensa numa pessoa que vamos pensar assim, que viveu caos nas 3 áreas, na saúde, nos relacionamentos e no dinheiro. Essa pessoa sou eu. Eu não tenho nenhum problema para falar isso com você. As pessoas, às vezes, elas me perguntam algumas coisas lá na caixinha de perguntas, e eu falo assim, as perguntas não são sobre a vida pessoal de Cláudia Barbosa. Porque, novamente, quando você me pergunta algo ali, na caixinha de perguntas ou aqui, eu estou recebendo sua energia. Então, muitas vezes eu sinto o que está por trás, entende? Agora, aqui no meu feed, quando eu escrevo, eu estou contando muito da minha história. Muito da minha história. Eu não estou escrevendo coisas vagas, não. Muito da minha história. Algumas lives eu já contei alguns recortes para vocês aqui. Então, assim, eu já vivi o avesso na questão da saúde, que é a falta dela, dos relacionamentos e no dinheiro. E eu não tive ajuda. Essa ajuda que eu estou oferecendo para você, eu não tive. Uma pessoa para pegar na minha mão e falar, vem, sobe em cima do barco, não. Era assim, vou desistir de tudo, não, tudo que eu faço nada dá certo, como assim, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo na minha vida, meu Deus, será que é? E aí depois, eu falei, não, preciso achar, eu sempre tive muita fé, né, e comecei a pedir para Deus, meus anjos, coloca nas minhas mãos, eu preciso dessa resposta, o que tá acontecendo com a minha vida, eu não quero essa vida, não é essa vida que eu quero para mim. E daí, chegou o primeiro texto aí da física quântica, eu fui começar a ler, não parei mais, estou estudando e faço um curso atrás do outro, e estou conseguindo tanta coisa, e não foi só a mudança do ano passado que eu consegui, gente. Então, assim, agora, deixa eu falar que, assim, tudo que você faz, você precisa ter confiança e fé, tá? E o início, ele é muito difícil, porque a sua mente, ela tá aí com uma programação, como eu disse, de 10, 20, 30 anos, não é? A nossa mente subconsciente, ela armazena tudo que a gente vive a vida toda. Todas as suas ações, tudo que você falou, tudo que você escutou, tudo gravado aí. Entende? E mais. Os traumas, inclusive assim, tem uma live que eu estou preparando que eu vou desenvolver sobre essa estrada, tá? Tem traumas que nós trazemos dos nossos pais, dos nossos avós, a gente traz traumas de até 4 gerações, e eles ficam armazenados. O trauma ele vem com ele vem pra gente, o trauma do meu pai, o trauma do meu avô. Às vezes meu pai não sabia que o meu avô tinha aquele trauma, mas ele vem armazenado. Ele vem armazenado porque está no sentimento, no coração. Ele sofreu com aquilo, ele doeu, abriu uma ferida. Essa ferida não cicatrizou. Então vem, traz. Então muitas vezes você não entende por que você não consegue, vamos pensar, um relacionamento seu não dá certo. Onde que está a raiz? Se eu não chegar na raiz, eu não vou conseguir.
Eu não vou conseguir sanar. Entende? E aí, para a gente poder... Cláudia, como é que eu vou acessar ferida da minha mãe, ferida do meu pai, meu avô não está mais aqui. Existem procedimentos, existem técnicas que você faz que você acessa. Que você acessa tudo isso. E na hora que você começa a fazer, é aquilo que eu disse, de as coisas começam a chegar para você com mais clareza, sabe? Você começa a receber sinais. Você está abrindo o campo, e é o campo todo. E aí as coisas começam a fazer sentido. E aí você começa a curar. E aí você entende que uma questão de dinheiro, por exemplo, uma questão que não foi bem trabalhada, que foi sofrida pelos seus pais, ela reflete nos relacionamentos que você tem. Reflete diretamente. Não é live de dinheiro, mas só para eu poder, já que isso chegou, isso nem está no texto, o texto já está ali, tornou água, mas o texto já acabou. Mas aqui, só para você entender o seguinte, a minha avó, um dia eu tomando café com a minha mãe, a minha mãe falou assim, porque vó dizia que 3 coisas são coisas do demônio. Uma dessas 3 é o dinheiro. As outras 2 eu não vou falar aqui não, porque eu não preciso. O dinheiro é coisa do demônio. Então, assim, no dia que a mãe falou aquilo comigo, né, eu já saí lá da casa da minha mãe assim, mente, você não ouviu isso, eu cancelo. Porque tudo que eu não quero pra mim, a pessoa fala perto de mim, eu cancelo, né? E daí eu fui entender que no início, lá no início, já tem 7 anos que eu já comecei a estudar e a usar a lei da atração, né? Lá no início, quando eu fui fazer o primeiro exercício para manifestar um dinheiro, e aí o meu mentor passou lá o exercício para a gente fazer, né? E ele disse assim, coloquem um valor pequeno, porque é o primeiro que vocês vão fazer, para você não desanimar, né? Porque a sua mente, ela acha que você não vai conseguir. E depois eu vim saber dessa história, que foi depois que minha mãe contou isso. Então, assim, essa questão do dinheiro, eu vi que ela estava muito cristalizada como algo assim, que o dinheiro traz problema, que o dinheiro é coisa do demônio. Eu não vou querer dinheiro para mim, eu vou querer isso, né? Então, assim, eu cresci nesse ambiente, e isso tá impregnado, tá? Estava, não está mais, já cancelei. E aí, só para contar para você que o primeiro exercício que eu fiz, ele dizia lá, coloquem aí, né, para vocês manifestarem 5 mil reais, no exercício que ele ensinou para fazer lá, 5 mil reais. Cada um ia fazer o seu, a gente não conta, né? Quem quer contar, conta, mas eu não contei. Eu coloquei 3 mil. Eu achei, quando eu comecei a fazer lá atrás, eu achei 5 mil muito. Eu achei. Então, assim, eu vou colocar 3 mil, porque vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil por quê? Quem que tá falando que vai ser mais fácil? É a Cláudia? Não. É a mente subconsciente da Cláudia, que já tem vários programas aqui, programa de que a avó dela cresceu com muita situação desafiadora em relação ao dinheiro. Eu nem sei o que minha avó passou. Foi a avó da minha mãe, que na verdade é minha bisavó. Eu nem imagino o que ela tenha passado em relação ao dinheiro. Mas minha mãe cresceu com isso e passou para mim. E daí, quando eu fui fazer o exercício, eu não falei, não, eu não vou colocar 5 mil, vou colocar 3. E aí, o que aconteceu? Eu manifestei 6 mil. A segunda vez que eu fiz o exercício, eu já coloquei 30 mil. Eu manifestei? Sim. Para mostrar para você o seguinte, vai ser fácil? Não vai, porque existe um programa aí dentro que está rodando o tempo todo. Quando você começa a fazer esses exercícios, você começa a estar mais tempo consciente e você vai meio que... É como passar um antivírus no seu computador, entende? Aí você vai ficar com um poder absurdo, tá bem? Gente, meus queridos, nós estamos fechando. Eu entrei aqui, falei de dinheiro, falei de alimentação, de Coca-Cola, de refrigerante, porque as coisas chegam, eu sinto que eu tenho que falar. Depois eu vou desenvolver esses textos aí do dinheiro, da saúde, tá bem? Quem chegou agora, tá chegando agora, vai lá no meu canal depois para acompanhar. Se você quiser comprar o programa para aprender a transmutar a energia sexual e começar já hoje, o ideal é antes de dormir ou quando acordar, vai lá no direct e fala lá, Cláudia, eu quero comprar o seu programa Energia da Criação. Eu te mando o link do pagamento, tá? Esse eu não vou colocar no link, na bio não, tá bem? Por quê, Cláudia? Eu não falei, né?
porque eu quero dar uma atenção. Eu sei que você vai ter dúvidas. Eu tive quando eu comecei a fazer. Então, eu quero que seja por lá, ali direto, porque na hora que você estiver fazendo, Cláudia, me ajuda aqui, aconteceu isso, Cláudia, eu tô com dúvida, é assim? Então, assim, eu vou te dar uma assistência, vamos pensar assim, quase que em tempo real mesmo, tá? Todas as dúvidas que você tiver para que você tenha êxito. Eu não quero que você adquira um programa na minha mão e que você vai só comprar, pronto, comprei o programa da Cláudia, eu comprei o programa da Cláudia, agora eu vou começar a manifestar as coisas igual ela? Não. Eu comprei o programa da Cláudia. Gente, ele tá muito encaixadinho, de uma forma muito simples que qualquer pessoa entende. Eu sou professora, eu usei uma didática maravilhosa para poder te explicar tudo e estou conduzindo você. Você vai ver. Como eu disse, eu já até vendi hoje, porque teve gente que conversou comigo cheio de dúvidas, questionamentos, e eu falei, não, aguenta a mão aí que eu estou montando um programa. E hoje eu já comecei a vender esse programa. Se você tiver interesse, independente se você tem namorado, marido, se você quiser usar a potência dessa energia sexual para manifestar qualquer coisa, é só você aprender como que faz. Parabéns pela live, Bela Flores. Estive mais quietinha, só observando e absorvendo. Foi lindo. Obrigada, Lulu. Queridos do meu coração, obrigada pela presença. Muito obrigada mesmo. Quem está entrando agora? Oi, Amanda, minha linda, minha prima, minha querida. A live tá acabando, querida, mas você depois confere no meu canal, tá bem? Beijo no coração de cada um de vocês. Cuida dessa energia, tá bem?